Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus caros alunos e colegas concurseiros de todo o Brasil. Estamos aqui dando continuidade ao nosso curso de Direito Administrativo com foco em concurso público e estamos falando da Lei 8.112 de 90, a afamada Lei do Servidor Público Federal. Nós já trabalhamos com a conceituação dos servidores públicos, nós já trabalhamos com as remunerações do servidor, com o vencimento, com os proventos. Nós agora estamos trabalhando com as licenças do servidor público, pessoal, e as formas como elas podem ocorrer. Lembrando, você sempre tem de estar com a lei do lado, pessoal, para poder fazerem as consultas dos artigos que eu vou estar chamando aqui para vocês, mas não vou estar demonstrando. Infelizmente, não dá para a gente demonstrar a lei toda, nem discorrer artigo por artigo da lei. Então, nós estamos apresentando de uma forma mais didática, apresentando pelos conceitos, revendo eles e consequentemente, nós estamos aqui apresentando estes conceitos da lei para você e com tudo aquilo que traz junto com ele da lei, tá? Então, pessoal, vocês venham comigo e nós já vamos voltar novamente às nossas aulas da Lei 8.112 de 90, a Lei do Servidor Público Federal. Então, vamos lá, pessoal. Lembrando, nós estamos continuando os vários tipos de licença do servidor público. Nós já vimos alguns tipos na aula passada e nós vamos terminar de vê-los todos aqueles que eu explanei para vocês na aula passada. Então vamos começar com a licença para atividade política. Durante o período que mediar entre a escolha do servidor em convenção partidária como candidato a cargo eletivo e às vésperas do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, será concedida licença ao servidor. Ou seja, pessoal, do tempo em que o partido me escolher, eu servidor público, me escolher como representante dele para determinada função de mandato eletivo, ou seja, para a eleição, até a data do registro da minha candidatura no cartório eleitoral da cidade onde eu vou estar trabalhando, o que acontece, pessoal? Eu devo receber licença para atividade política. Neste caso, a licença será sem remuneração, pessoal. Então a gente pode observar que eu posso tirar essa licença, mas ela será sem remuneração, tá? A partir do registro da candidatura e até o 10º dia seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença, assegurados os vencimentos do cargo efetivo somente pelo período de 3 meses, pessoal. Então, o que eu vou observar? Lembrando que é muito importante, a partir do registro da candidatura e até o 10º dia seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença, assegurado os vencimentos do cargo efetivo somente pelo período de 3 meses, pessoal. Então, eu vou ter o registro da candidatura até o 10º dia após a eleição, eu terei uma licença que agora será remunerada, correto? E a gente tem de observar que isso só se dará para vencimentos do cargo efetivo, pessoal, e somente para esse, tá bom? O servidor que candidato a cargo eletivo na localidade onde desempenha suas funções e que exerça cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização, dele será afastado a partir do dia imediato ao do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, até o 10º dia seguinte ao do pleito eleitoral, pessoal. Então, se eu sou um funcionário público, minhas funções são direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização, a partir do dia que eu dei o registro, aliás, a partir do dia posterior ao dia que eu fiz o meu registro no cartório eleitoral, eu já estou automaticamente afastado do meu cargo. Por quê? Porque são cargos, pessoal, são cargos de chefia, são cargos de direção, são cargos que detêm um poder político forte. Por exemplo, o cargo de fiscalização, que é um cargo que já tem várias outras vantagens. O que eu seria se eu pudesse, imagina, se eu pudesse, como fiscal, eu me candidatando a vereador e correndo trecho por toda a região do município onde eu moro, para quê? Com o meu poder fiscal lá e chegar a fazer a coerção para as pessoas poderem votar em mim. Ah, você é dono de um estabelecimento comercial, você precisa de licença, não precisa, sua licença depende de mim. Se você não votar em mim, eu não libero a sua licença. Por isso que essas pessoas são afastadas automaticamente do cargo que elas exercem na administração pública. Lembrando, são cargos de direção, chefia,
assessoramento, arrecadação ou fiscalização. Lembrando também que, a partir do dia que eu fiz o registro, do dia posterior ao dia que eu fiz o registro, o que vai acontecer? Afastamento do cargo até o 10º dia após o pleito eleitoral. E nós vamos entrar agora em outro tipo de licença, pessoal, chamada licença para capacitação. O que seria isso? Após cada quinquênio de efetivo exercício no cargo, o servidor poderá, no interesse da administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, por até 3 meses, para participar de curso de capacitação profissional. O que a gente destaca dessa demonstração acerca da licença para capacitação? Primeiro, pessoal, a cada quinquênio de efetivo exercício. É o primeiro pré-requisito. Depois, nós temos o requisito do interesse da administração. E nós temos depois o último, que é o quê? O curso para capacitação. Lembrando que essa licença ela será de 3 meses com remuneração e a forma com que ela será feita dentro do órgão será feita através de quê? Através de regulamento do próprio órgão a qual o servidor público está ligado. Ok? Lembrando, após cada quinquênio de efetivo exercício, no interesse da administração, poderá tirar até 3 meses de licença remunerada para curso de capacitação profissional, pessoal. Os períodos de licença aqui não são cumuláveis, ok? De maneira alguma eu posso cumular, por exemplo, uma licença para fins políticos com a licença para curso de capacitação. De forma alguma as licenças podem ser cumuladas, tá? E agora nós vamos observar da licença para tratar de interesse particular, pessoal. A critério da administração, poderá ser concedida ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório, licença para o trato de assuntos particulares, pessoal. Lembrando, é sempre no interesse da administração pública, pessoal. Porque ela está, como eu disse para vocês em algumas aulas passadas, ela está na administração dos interesses coletivos. E dessa forma, o servidor público ele está ligado a esses interesses. Então, para tirar férias, para tirar licença, afastamento, qualquer coisa desse tipo, sempre será levado em consideração, primeiro, o interesse da administração pública. Afinal, o direito administrativo, a administração pública, ela tem 2 pilares basilares, o interesse público e a legalidade. E eles vão andar sempre juntos e necessariamente tem de existir os dois para que o serviço público, para que o servidor público tenham por que existir ou trabalhar. E é de suma importância entender isso, pessoal. Então, até para tirar a licença para ter interesses particulares, a gente tem de observar o primeiro interesse da administração pública, sendo que ela poderá. Poderá é o quê, pessoal? É uma faculdade. Então, ela pode negar ou ela pode conceder isso ao servidor público. Ela não é obrigada a conceder a pedido dele toda vez que ele requer esse tipo de licença. Não, jamais. O prazo da licença será de até 3 anos consecutivos, só que sem remuneração, pessoal. A qualquer momento, desde que a pedido do servidor ou no interesse do serviço, poderá ser interrompido o período dessa licença para resolver assuntos particulares. Então, a licença para assuntos particulares, além da gente observar o interesse da administração pública para isso, nós vamos observar que ela é de 3 anos e que ela é sem remuneração, sendo que ela pode ser interrompida a qualquer momento nesse prazo de 3 anos ininterruptos, como a pedido do servidor ou no interesse do serviço. Eu, como autoridade maior, posso chegar e enviar-lhe um requerimento, enviar-lhe uma decisão minha afirmando: eu preciso de você agora no serviço público. Está acontecendo determinada situação e eu preciso que você volte a ocupar o seu cargo. Isso, a gente interrompe esse prazo de 3 anos dessa licença. Lembrando que ela costuma ser até comum, pessoal, mas ela é mais comum no interior do que nas capitais. E nós também temos a licença, e a última das nossas licenças, a licença para o desempenho de mandato classista, pessoal. O que é o mandato classista? É para quando eu for fazer parte de um órgão de classe. Por exemplo, o Sindicato dos Servidores Públicos Federais da Educação, o Sindicato dos Servidores, o Sindicato dos Policiais Federais.
todos eles são órgãos de classe e eles têm a sua hierarquia. E dentro dela existem as próprias eleições, existe o presidente, existe o secretário e os demais órgãos a elas ligados. Então, é importante a gente perceber que o servidor poderá requerer a concessão de licenças sem remuneração para o desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato representativo de categoria ou entidade fiscalizadora da profissão, ou ainda para participar de gerência ou administração em sociedade corporativa constituída por servidores públicos para prestar serviços a seus membros. Então vamos observar o que está falando para a gente aqui. Primeiro, poderá requerer a concessão da licença sem remuneração, pessoal, para o desempenho de mandato em, primeiro, quais são os locais onde eu posso exercer esse mandato? Em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão, ou ainda para participar de gerência ou administração em sociedade cooperativa constituída por servidores públicos para prestar serviços a seus membros. Então a gente vê que não são apenas órgãos de classes que vão estar inseridos nisso. As cooperativas de servidores públicos que procuram trazer benefícios para si mesmo, por exemplo, a associação, a cooperativa dos servidores públicos da saúde, que vai gerir um fundo para a manutenção da saúde dos servidores públicos. Ela também pode ser inserida, os funcionários também podem ser inseridos nessa licença. Tá? Neste caso, por expressa imposição legal, somente poderão ser licenciados servidores eleitos para cargos de direção ou representação nas referidas entidades, desde que cadastrados no Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado. Ou seja, pessoal, o que está falando aqui? Porque nós observamos que essa licença ela é só para os servidores públicos que vão estar o quê? Em cargo efetivo, correto? Mas a gente pode observar aqui, e isso é uma exceção, vocês têm de ficar ligados, vocês têm de ficar espertos. Poderão ser licenciados também servidores eleitos para cargos de direção ou representação nas referidas entidades, desde que cadastrados no Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado. A licença terá duração igual ao mandato, podendo ser prorrogada no caso de reeleição e por uma única vez, observados os seguintes requisitos, pessoal. Então, essa licença, o período dela vai ser igual ao período do mandato classista e pode ser prorrogada no caso de reeleição, mas somente pode ser prorrogada uma única vez. Sendo que deve-se observar o limite para entidades com 500 a 5.000 associados de um servidor. 2. Para entidades de 5.001 a 30.000 associados, 2 servidores. 3. Para entidades com mais de 30.000 associados, 3 servidores. Vamos lá? A licença terá duração igual ao mandato, podendo ser prorrogada no caso de reeleição e por uma única vez, observando-se os seguintes limites. 1 para entidades de 500 a 5.000 associados, 1 servidor. De 5.001 a 30.000, 2 servidores. De 30.000 associados para cima, 3 servidores, pessoal. E nós vamos agora entrar no afastamento, pessoal. E nós vamos observar só essa primeira entradinha do afastamento, que ela vai se estender para a nossa próxima aula, tá? Do afastamento para servir a outro órgão ou entidade. O servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados ou do Distrito Federal e dos municípios, nas seguintes hipóteses. Para exercício de cargo em comissão ou função de confiança, neste caso, sendo a cessão dos servidores operada por órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, o ônus da remuneração será do órgão ou entidade cessionário, mantendo o ônus para o cedente nos demais casos. 2. Em casos previstos em lei específica, nesse caso, na hipótese do servidor cedido à empresa pública ou sociedade de economia mista, nos termos das respectivas normas, optar pela remuneração do cargo efetivo ou pela remuneração do cargo efetivo acrescida de percentual da retribuição do cargo em comissão, pessoal. A entidade cessionária efetuará o reembolso das despesas realizadas pelo órgão ou entidade
de origem, pessoal. E nós vamos observar também que a cessão far-se-á mediante portaria publicada no Diário Oficial da União, mediante autorização expressa do Presidente da República. Esse é só um rabisco que nós vamos dar no afastamento, porque nós vamos entrar de sola nele na nossa próxima aula. E é por isso que eu aguardo vocês lá.